Eu já estou realmente não fazer nada de bom, você já viu, já reviu os filmes de Harry Potter tantas vezes na sua vida que depois de ter lido o título do episódio de hoje você deve ter pensado, eu duvido que tenha algum detalhe que eu deixei passar. Mas os episódios desse estilo são justamente para isso. São detalhes que talvez você tenha visto, mas detalhes que talvez você não tenha percebido. São 10 detalhes que eu acredito que os fãs de Harry Potter, eles têm que assistir pelo menos mais de uma vez o filme para perceber isso. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like agora, é muito importante que você deixe o like pro YouTube entregar esse vídeo e também se inscreva no canal, no botão vermelho inscrever-se. O primeiro detalhe que eu separei aqui pra vocês, ele é muito curioso e engraçado, porque ele é de Cálice de Fogo, o quarto filme da série, e você sabe que o quarto filme de Harry Potter, ele envolve dragões. E o que isso tem a ver com o detalhe que eu deixei passar? Dragões são utilizados lá na primeira tarefa, nós vemos o Harry e os outros campeões em busca do ovo dourado, que seria importante pra segunda. Beleza, isso todo mundo já sabe, que dragões foram utilizados, mas o que talvez poucos fãs de Harry Potter saibam é que existe um detalhe que talvez você tenha deixado passar na cena pós-créditos do filme. Harry Potter não é filme da Marvel que tem cena pós-crédito, mas no Cálice de Fogo a gente tem uma frase muito curiosa falando que dragões não foram prejudicados durante as gravações desse filme. Muito obrigado, produção, muito obrigado, porque eu estava preocupado com os dragões, sabe? É tanta cena, é batendo asa no telhado, é batendo na ponte da escola. Eu estava realmente preocupado, assim, que eles podiam ter se machucado. Agora, falando em créditos, existe outro momento, deixei como segundo detalhe aqui pra falar pra vocês, no terceiro filme, Prisioneiro de Azkaban. Mas esse eu diria que é um pouco mais curioso, um pouco mais estranho, um pouco mais não sei, mas existe alguma coisa nesse filme. Nos créditos de Prisioneiro de Azkaban, a gente vai ver um momento muito engraçado, porque quando nós estamos vendo lá, vocês sabem que o crédito do Prisioneiro de Azkaban é com o mapa do Maroto, com os passinhos e tudo mais. Porém, existe algo muito interessante nesse momento aqui, onde nós vemos os pezinhos aqui, vamos lá, caso você seja um inscrito menor de idade, uma criança, tudo bem, não tem problema, mas o que a gente vai falar aqui é que tem dois pezinhos ali, e nós temos ali no cantinho do corredor dois pezinhos assim, e o outro pezinho entrando assim, né? Claramente duas pessoas se esbarrando, né, gente? Não fala pras crianças isso. Mas né, gente, claramente vocês colocaram isso pra duas pessoas se barrando normal, mas e aí, o que a gente pode falar disso? O terceiro detalhe do episódio de hoje é muito engraçado, envolve a Pedra Filosofal, no momento em que o Olivia Wood, o goleiro da Grifinória, ele está ensinando as regras do quadribol para o Harry. Esse é um momento muito legal e tinha algo que eu nunca tinha reparado, que pra você ser apanhador, você precisa o quê? Ter o olhar rápido, você enxerga o pomo de ouro, por isso que você o captura, você tem essa habilidade em especial. E foi justamente o que aconteceu quando o Olivia Wood, ele tava lá com seu baúzinho cheio das goles, dos balaços e do pomo de ouro, e ele vai lá e libera o pomo de ouro. Nesse momento, se você reparar, cara, é muito engraçado, porque o Harry, ele consegue acompanhar o pomo de ouro, ele fica olhando exatamente nas posições que o pomo de ouro está. Enquanto o Olivia Wood, ele está um pouco, perdidaço da vida. O cara tá olhando pro nada assim, tá ligado? O pomo de ouro tá aqui numa direção, o cara tá olhando ali o horizonte, tá refletindo o que ele vai almoçar naquele dia em Hogwarts, mas uma coisa é certa, ele não viu nem um pouco do pomo de ouro. Eu nunca tinha reparado nisso e sabe por que é legal? Porque isso mostra que o Harry é um excelente apanhador, não apenas porque ele é bom na vassoura, porque ele também tem uma agilidade no seu olhar, que é incrível, e eu particularmente nunca tinha reparado nesse Olivia Wood perdido. O quarto detalhe, ele é muito legal também, porque mostra momentos antes dessa cena onde ele conhece as regras do quadribol, que ele descobre que o pai dele também foi jogador de quadribol, o Harry, ele descobre que seu pai James também foi. Mas nesse momento que ele olha os troféus, nós vemos ao lado duas coisas muito interessantes. A primeira delas é o nome da Minerva McGonagall ali. Por mais que a data, o ano esteja errado, 1971, porque a Minerva nasceu em 1935, ou seja, ela jogaria quadribol em Hogwarts e ela jogou o quadribol ali entre 1946, 47, 48 e não nessa data que mostra o filme. Eu acho que foi mais uma homenagem deles, a professora, a diretora, eles nem sabiam na época que o filme foi filmado que ela foi de fato jogadora, isso foi revelado tempos atrás, então é importante que a gente saiba que acho que foi uma mera homenagem para a professora. E não apenas o troféu com o nome da Minerva chama atenção. Ao lado desse troféu que o Harry observa, tem também um troféu de serviços prestados pela escola que foi dado ao aluno Tom Riddle. Tom Riddle, que vocês conhecem como Lord Voldemort, já ganhou um prêmio de serviços prestados pela escola quando ele acusou o Hagrid, lembra? Do basilisco, do ataque da Morta que Geme, ele levou um troféu e, cara, eu não acredito que o Dumbledore
permitiu isso acontecer. O quinto detalhe do episódio de hoje envolve o personagem de Neville Longbottom, também em Harry Potter e a Pedra Filosofal. Vocês lembram, acho que é um dos momentos que os fãs mais discutem sobre, quando o Neville ele ganha o Lame-Brawl lá e ele fala: o único problema é que eu não sei o que eu esqueci. Agora eu quero que vocês reparem nessa cena, reparem nesse momento, onde todos os alunos estão com as suas vestes de Hogwarts, menos ele está apenas com aquela roupa de baixo. Então, curiosamente, pode ser isso. Eu não estou afirmando que é isso, gente. Olha, o Diego afirma que o Neville esqueceu as vestes de Hogwarts, mas não. Isso foi muito discutido na internet e talvez você nunca tinha reparado que ele é o único ali sem as suas vestes, então talvez seja isso que ele tenha esquecido. Chegamos à metade do episódio, eu espero que vocês estejam gostando. Antes de falar dos próximos 5 detalhes, eu só queria falar que o cupom REDUTO10 na loja do canal, redutodonerd.com.br, está ativo. Entra aqui no primeiro link da descrição na loja do canal, use o cupom apenas hoje e amanhã para garantir todos os seus produtos, o seu pedido com 10% de desconto. O sexto detalhe do episódio de hoje envolve elfos domésticos em Harry Potter e o Cálice de Fogo, lá na Copa Mundial de Quadribol. E lembro que na época deu um furdúncio porque todos os fãs eles queriam que o Dobby e a Wink aparecessem novamente em Cálice de Fogo, o quarto livro. Havia aquela expectativa se a gente veria elfos domésticos. Muito se foi falado, muito se foi discutido, mas aí chegou o dia da Copa Mundial de Quadribol e nós vemos ali naquela cena, naquele momento em específico, 2 elfos domésticos. Aí os fãs já pensaram: caramba, é o Dobby, é o Wink, mas na verdade eram apenas 2 elfos domésticos que passaram na velocidade da luz e ninguém mais falou sobre eles. Os produtores de Harry Potter com certeza têm alguma coisa contra o Dobby, porque eles cortaram eles basicamente em todos os filmes, falando: a história dele não é importante, mas caramba, quando foi pra morrer era importante, né? O sétimo detalhe do episódio de hoje, que talvez você tenha deixado passar, é na cena do epílogo em Relíquias da Morte parte 2, onde nós vemos o trio se despedindo, abraçando ali o Harry, abraçando o seu filho, o Alvo Severo, mas nesse momento eu não tinha reparado, mas acontece algo inusitado. Muito se fala da cicatriz do Harry. Por que se fala da cicatriz dele? O que aconteceu depois da batalha, depois que o Voldemort foi eliminado? Será que a cicatriz do Harry sumiu? Isso é interessante nós falarmos, até porque existe a cena onde eles dão um zoom enorme no trio, na cena final do filme, a câmera vai se aproximando do trio e se aproxima muito da testa do Harry, onde nós vemos a cicatriz ali. Mas se vocês perceberem, a cicatriz do Harry, ela está bem diferente de como era na época dos filmes mesmo. Nós percebemos que a cicatriz dele era muito visível. E nessa cena do epílogo, lógico, muitos anos se passaram, mas a cicatriz dele está quase desaparecendo. Mas é justamente sobre isso, a cicatriz estava desaparecendo. Não desaparecendo, mas pelo menos enfraquecida. Por quê? Quando o Harry sentia dor, provavelmente dava aquela inflamadinha, né? Aí tinha que, né? Aí era difícil controlar. O oitavo detalhe do episódio de hoje é a presença de Newt Scamander nos filmes de Harry Potter. Newt Scamander, o cara do Animais Fantásticos, sim. Muitos fãs se discutem sobre o quê? Sobre a presença no mapa do Maroto dos Passinhos e o nome de Newt Scamander no terceiro filme, Prisioneiros de Azkaban. Na época do terceiro filme, ali 1993, muito se falava sobre que idade Newt Scamander teria. O Newt Scamander ele nasceu ali próximo ao 1900, beleza? Então o que acontece em 1993, ele já estava bem velho, mas ainda estava vivo, porque de acordo com alguns relatos aí, o Newt ainda não morreu, o que é muito bom. Então ele estava vivo naquela época. Se ele estava dando um rolê, dando um passeio em Hogwarts, visitando algum professor, visitando o professor Dumbledore, talvez seja uma possibilidade. Eu sei que tem muito fã de Harry Potter que faz a seguinte pergunta: será que nós veremos o Newt agora em Animais Fantásticos aparecendo em Hogwarts porque ele estava no mapa do Maroto? Gente, cronologia é a palavra que nós temos que abstrair. Cronologia, acontecimentos de Azkaban 93, Animais Fantásticos 70 anos antes, então não são o mesmo período de tempo. É bom a gente entender isso porque rola essa confusão, mas o Newt apareceu no mapa do Maroto, pelo menos os passinhos dele, mas foi mais uma homenagem provavelmente dos produtores, do diretor, do pessoal do designer ali, para fazer uma homenagem, já que o livrinho Animais Fantásticos de Onde Habitam tinha sido lançado recentemente. O nono detalhe em Harry Potter e a Câmara Secreta, nós vemos a professora Minerva McGonagall ali entrando na sala de Alvo Dumbledore e ela fala a senha gota de limão. Gota de limão, na verdade, é um docinho trouxa, gota de limão. Todo mundo pode comer uma gotinha de limão, ela tem meio que esse formato que vocês estão vendo aí na tela. Mas o que acontece? O Dumbledore ter a senha lá da sua sala como gota de limão não é à toa. Sorvete de limão era um dos doces preferidos de Alvo Dumbledore do mundo trouxa, não apenas sorvete, o cara gostava de limão. E uma coisa que eu nunca tinha reparado, um detalhe que eu nunca tinha reparado, é justamente isso. Temos um doce de limão ali na mesa do escritório do Dumbledore, pelo menos essas gotas de limão, que é a mesma senha de Câmara Secreta. E nós podemos ver isso em Enigma do Príncipe, em um dos momentos em que o Harry está vendo ali as lembranças de Lord Voldemort, quando ele entra na sala, na mesa do diretor, nós conseguimos ver as gotinhas
balinhas de limão, esse doce que é a senha do retrato. O cara é tão viciado na balinha que ele deixa ali no escritório dele, super de boa pra comer quando bate aquele estresse, né? Será que eu matei a Ariana? Dá aí uma gotinha de limão. Nossa, ficou pesado. O último e 10º detalhe do episódio de hoje é sobre estudantes de uma escola que eu não sei qual é, saindo da cena do zoológico lá, quando nós vemos o Harry falando com a cobra, também em Pedra Filosofal. Se vocês repararem, todo mundo que tá saindo ali do zoológico, coincidentemente, a gente vai pra uma cena que envolve uma cobra, que envolve a casa dos répteis, e coincidentemente as pessoas, os estudantes saindo do zoológico, eles estão com uma cor verde muito vibrante, que lembra qual casa de Hogwarts, justamente a Sonserina. Se isso foi proposital dos diretores, dos produtores, eu não sei, mas o Harry iria falar com uma cobra, que é algo que é relacionado à Sonserina, porque é o símbolo, é o logo da casa deles, e sair ali estudantes com a roupa verde, pra mim não é coincidência não, foi um detalhe que eles colocaram pros fãs mais atentos. Nesse momento você deve estar falando, eu já sabia desses detalhes, calma, talvez você já sabia, mas outros fãs não. Então é muito importante que você se inscreva no canal e deixa o like nesse vídeo agora que a lista acabou, pra você querer mais vídeos desse estilo aqui de lista, de detalhes. Se você quiser mais vídeos nesse estilo, deixa o like agora. E aproveita para entrar na loja do canal redutodonerd.com.br, no primeiro link da descrição, para fazer a sua comprinha apenas hoje e amanhã com 10% de desconto, usando lá na hora do carrinho o cupom REDUTO10. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Eu me diverti muito gravando o feitiço secreto do episódio de hoje. Deixa eu pensar, é Crucio, então deixa aqui embaixo nos comentários se você viu o vídeo até aqui. Crucio nos comentários, tá combinado? Me siga nas redes sociais, meu Twitter é Thiago Novaes, meu Instagram também, todos os links ficam aqui embaixo na descrição e a gente se vê no próximo Observatório Potter com muitas novidades, mas principalmente com muito conteúdo pra vocês. Mal feito feito e tchau!